20 anos atrás, tu compravas a casa, tu não debatias quanto é que estavas a pagar. É a maior compra da vida das pessoas. É o maior investimento que alguma vez vão fazer. Tu, se fores sozinho, mesmo que vás a todos os bancos, é difícil tu saberes quais é que são os argumentos que podes utilizar para negociar aquela proposta. Um serviço que é gratuito, temos uma pessoa que nos está a ajudar e alguém que nos trata de tudo. O banco só me comissiona se realmente fechar o cliente. Acho que é no caminho também que vamos aprendendo as coisas, vamos descobrindo. Acredito que a franqueza e a transparência me traz sempre resultados. Quando estava tudo instável, quando se calhar muitos empresários, muitas empresas andavam ali no ramo do que é que ia acontecer, se fechavam, se não fechavam, vocês, não, pandemia, vamos carregar em cima. A vinda da pandemia foi um momento que desbloqueou todo este início de carreira. É chato estar uma pessoa todos os dias, é sempre a fazer o mesmo. O mês passado, fechei os 4.800, hoje comecei de 0. Mesmo que o vosso serviço seja gratuito, até por dificuldades também passa. A nossa empresa, o nosso mercado foi desafiado porque houve uma quebra muito grande da procura e tivemos que nos reinventar. Sejam muito bem-vindos ao Rocketcast, um podcast onde eu estou a reunir empreendedores, líderes e especialistas que estão a moldar o futuro. Hoje tenho comigo a Kátia Clemente. Kátia, bem-vinda. Olá, Ricardo. Obrigada. Kátia, para quem não te conhece, aquela pergunta com começa sempre o podcast, pergunta básica que já te devem ter feito 1001 vezes. Quem é que é a Kátia? O que é que tu fazes? O que é que tu fazes também com a Aris? Contamos aqui também um bocadinho do teu percurso, o que é que fazes, que é para as pessoas ficarem um bocadinho a conhecer antes de avançarmos mais na nossa conversa. Boa, Ricardo. Olha, sabes, fazem muitas vezes, mas eu gosto de pensar sobre ela porque acho que estamos sempre em evolução. E então, acho que é sempre também importante acrescentarmos aqui qualquer coisa e é bom pensarmos quem é que nós somos. Quem é que é a Kátia fora do trabalho, fora da especialista enquanto intermediária de crédito, especialista em seguros e fundadora também da Aris. A Kátia fora disto é mãe, é esposa, é filha, sou muito ligada à família, sou de Braga, tenho raízes muito fortes à família e sou uma empreendedora por natureza, adoro trabalhar, isto assim não é, mas não gosto de estar parada, gosto de Está sempre a fazer alguma coisa. Sempre fazer alguma coisa. Eu acho que é uma coisa que os empreendedores têm, é que não conseguem estar quietos, arranjam sempre alguma coisa para se chatear. Quando o mar está muito calmo, eles fazem lá a questão de ir abanar as coisas. É verdade, tenho os bichos carpinteiros, acho que sim, também sofro dessa doença, então nunca estou quieta, um dia muito monótono, um dia que o telefone não toque, já estou a ficar assim com o bichão do que é que se está a passar. E portanto sim, sou empresária e tenho uma empresa uma marca que foi lançada agora recentemente, em fevereiro, a Aris, que atua na área da mediação imobiliária e da intermediação de crédito e eu sou responsável pelo departamento de crédito. E como é que chegaste, qual é que foi o teu percurso, no fundo também aqui até a Aris? Como é que chegaste a Aris? Qual é que foi o teu processo? Olha, a empresa em si, a empresa-mãe, foi fundada há 8 anos atrás. Eu fundei, foi o meu marido que a fundou, eu fundei enquanto sócia, mas na altura só ele é que estava na empresa e eu estava a trabalhar fora, estava a trabalhar também na área das vendas, na área comercial. E porque sabes que isto dos empresários também no início têm as suas dificuldades financeiras, os seus esforços financeiros e então não era possível estarmos os dois a trabalhar na mesma área, mas entretanto o percurso, as coisas começaram a evoluir, veio uma pandemia, fui para casa, ele já me andava há algum tempo aqui a chatear para eu começar a também estar mais ativa na empresa, até porque a minha formação de base é economia, depois eu tirei mestrado em gestão comercial, então a área comercial estava muito em mim, era aquilo que eu gosto de fazer, e depois tinha os números, e então eu disse, olha, se for, tem que ser para trabalhar o crédito, porque o imobiliário não me puxa tanto, não era uma área que eu gostasse, e então tinha que ir trabalhar o crédito, e foi quando nós lançamos o departamento de crédito na empresa e começamos aqui a crescer, já lá vai
5 anos, não é? Faz agora, está a pandemia aqui a fazer 5 anos, e tem sido um percurso com crescimento sustentável, muito, muito bom. Batemos agora um recorde em março de acompanhamento de escrituras e, portanto, estou muito satisfeita com este percurso e com esta nova marca. Perfeito. Olha, para quem não sabe, porque eu acho que ainda existe aqui um bocadinho falta de conhecimento pelo público em geral do que é a intermediação de crédito. E se pudesses resumir, no fundo, explicar o que é a intermediação de crédito, para que quem também nos está a ouvir e não souber o que é que no fundo são os vossos serviços, porque qual é que é a diferença entre eu fazer o crédito convosco ou ir ao banco, aliás, ao tio António, que já conheço, já é o meu gestor de conta há anos. No fundo, se nos puderes explicar também aqui um bocadinho o que é a intermediação de crédito, para quem nos está a ouvir também perceber efetivamente o que é que tu fazes e o que é que também a Aris, além de toda a parte imobiliária, esta parte de crédito também ajuda. Sim. Olha, a intermediação de crédito também é um ramo ainda recente. Ele é regulado pelo Banco de Portugal e iniciou esta regulamentação em 2019, ou seja, É muito recente mesmo assim. É muito recente, por isso é normal que muita gente ainda não saiba o que é que faz um intermediário de crédito e quais as suas principais vantagens. Então, nós somos regulados pelo Banco de Portugal. O que é que isto significa? Que nós temos que nos certificar para exercermos a atividade de intermediação de crédito. Existem 3 tipos de intermediários de crédito. Eu vou-te falar do meu tipo, eu sou intermediário de crédito vinculado. O que é que isso significa? Que eu tenho contrato com os bancos e são os bancos que me pagam, que me comissionam. Ou seja, e o meu serviço é gratuito para o cliente, feito de uma forma isenta. Eu estou a prestar o serviço ao cliente, a apresentar várias propostas e para mim é-me indiferente qual o banco que o cliente escolher, ou seja, eu estou a apresentar as propostas de uma forma isenta. Tu ires diretamente ao banco, o que é que vai acontecer? O gestor que lá tiver vai-te apresentar a proposta daquele banco, vai defender aquela proposta, não te vai dizer que olha, ali o meu colega do lado tem uma proposta melhor ou tem esta proposta. Claro que não, porque primeiro não conhece, na maior parte dos casos, conhece a sua proposta, aquilo que ele está habituado, e depois porque eticamente também não o pode fazer, não é? E então nós, intermediários de crédito, fazemos isto, fazemos uma consulta de mercado, analisamos primeiramente o cliente que está à nossa frente, muitas Porque vezes. cada cliente é um cliente. Não dá se calhar todos os produtos para todos os clientes. Sem dúvida, muitas vezes perguntam, qual é que é o melhor banco? Depende muito, depende do cliente, depende do que ele está a comprar, porque é que ele precisa do financiamento, porque não há um melhor banco, há o melhor banco para aquele cliente, para aquele perfil. Pronto, e nós fazemos esta análise logo desde o início de qualificação, de análise do perfil do cliente. Muitas vezes é preciso preparar, ou seja, ok, estou a analisar a documentação, estou a preparar o cliente, o que é que ele precisa ter para se candidatar a ter um crédito de habitação, para se podermos aqui submeter o processo dele à aprovação. E então fazemos todo esse trabalho de acompanhamento, depois até à escritura. Não fica mais caro fazer isto já devem ter perguntado, por isso é que tu levantaste este tema, só para quem não conhece o processo para conhecer. Eu conheço porque já fiz 2 créditos de habitações, foram os 2 por intermédio, portanto eu conheço bem, mas para quem não conhece, não fica mais caro fazer convosco versus ir ao banco. Porque é que o banco está a contratar e não vão eles tentar buscar as pessoas? Repara, quanto é que te custa adquirir um cliente? Vamos entrar aqui no CAC, custo de aquisição de cliente. O custo de aquisição de cliente. Quando eu levo clientes ao banco, primeiro, o banco só me comissiona se realmente fechar o cliente. Ok? Para adquirir clientes tens que pagar. Mesmo que venha feche. leads que não fechem, coisas que corram mal, anúncios que corram mal, fica do meu lado. Fica do teu lado. Pronto, então neste caso, aos bancos fica-lhes mais barato ter estes agentes que lhes estão a trazer clientes do que eles próprios terem uma estrutura, e nós estamos cada vez mais a ver que há balcões a fechar, cada vez há menos balcões de bancos. E o processo de digitalização num banco é complexo, é arcaico, demora, enquanto um intermediário, desde que seja regulado, pode fazer aquilo que entender. Sim, existe toda uma regulamentação, mas
enquanto que o banco tem muito mais processo para se preocupar, para investir, para melhorar, no nosso caso, acabamos por não ter um processo tão grande como tem o banco, e isto também nos permite a nós investirmos essa questão do digital cada vez mais. Estamos ali, somos a primeira cara com o cliente, porque isso também é importante, porque o cliente gosta do digital, mas quando se compra uma casa, primeiro não se compra uma casa todos os dias, não é? Mesmo tudo, 2 casas já estás a sair da média, porque o normal é mudarmos de casa ali a cada 7 anos, mais ou menos por aí. Se fora os investidores, que isso aí, pronto, é outro campo. Mas não estamos a fazê-lo com tanta regularidade, e é algo muito importante, então tem que ser pensado, e é importante termos uma cara que nos está a explicar. E estamos a falar que é, se calhar para grande parte das pessoas, se não a maioria, 90 e muitos, é a maior compra da vida das pessoas. É o maior investimento que alguma vez vão fazer. Sim. Sim, eu acho que sim, para a maioria, com certeza. Ainda mais ao preço que estão as casas hoje, né? Vamos falar sobre isso. Mas sim, é realmente um passo muito importante, e tem que ser um passo com consciência. E cada vez mais com conhecimento, porque depois também há muito esta questão, que é, ok, cada vez há mais informação no digital e a gente vai ouvindo, as pessoas falam mais sobre isto, porque há 20 anos atrás tu compravas a casa, tu não debatias quanto é que estavas a pagar, quais eram as tuas condições. As pessoas não falavam entre elas. Não falavam. Era ainda muito também, se calhar, aquele tabu do dinheiro, e isto é meu, ninguém precisa de saber o que é que eu estou a fazer ou quanto é que eu estou a pagar. É isso, no sentido, até existem em alguns casos até a sentir aqui um bocado de vergonha e de receio de dizer que eu estou a pedir um crédito para comprar uma casa. Ainda há muito esta ligação negativa ao crédito, mesmo sendo ao crédito de habitação, que estamos a fazer um investimento para algo nosso. E então não se falava, não havia tanto conhecimento sobre isso. Hoje há muita informação, mas também toda ela assim um bocadinho solta, e é importante ter aqui alguém que realmente que nos preste informação com conhecimento, e é isto que eu também prezo muito, de que o cliente perceba realmente aquilo que está a assinar, que está a contratar, para que no dia em que as condições estejam deslocadas, ele consiga perceber que, ok, é o momento de olhar realmente para isto, faz sentido agora, porque sei quais são as minhas condições, porque depois há esse problema, muita gente não sabe quais são as suas condições. Sim, é que é isso. E depois tem outro problema. Eu já passei, como estava a dizer, já passei 2 vezes pelo processo, e é que as informações que recebe-se dos bancos são complexas. Se calhar são um bocadinho complexas de conseguir ler as FIN, ler todas as informações. Por isso é que o trabalho depois do intermediário de crédito, mesmo apresentar ali alguns resumos a explicar, no fundo, aquilo que estamos ali a contratar, porque estamos a falar, se calhar, de PDFs de dezenas de páginas. Sim, 20 páginas no mínimo. Eu acho que anda assim, à volta disso, pelo menos aqueles que eu vi. É complexo todo o processo. Portanto, ter aqui alguém... E eu acho que é um plus aqui a questão da intermediação, porque é um serviço que é gratuito, temos uma pessoa que nos está a ajudar e alguém que nos trata de tudo. É porque é preciso muita papelada, é muita coisa para trás e para a frente. E no fundo temos aqui alguém, um parceiro, que trata toda a parte burocrática, ajuda tudo aquilo que é preciso. E acho que a parte da intermediação é muito interessante, sem dúvida. Sim, é mesmo isso, é tratar todo o processo. Olha, é saber, uma das vantagens que tu perguntavas há pouco, eu quando vejo uma proposta, eu já sei se a proposta está adequada, se é melhor no mercado, se existe possibilidade de a negociar ou não, porque eu todos os dias olho para propostas, todos os dias olho para perfil de cliente. Tu, se fores sozinho, mesmo que vás a todos os bancos, é difícil tu saberes quais é que são os argumentos que podes utilizar para negociar aquela proposta. Porquê? Porque tu só conheces o teu caso, não sabes o que é que aconteceu num outro caso que o perfil até é semelhante e como é que nós podemos desconstruir. E depois tem esta questão da negociação, porque imagina, por exemplo, março, fechei com mais de 4 milhões e meio de crédito escriturado, tu vais fazer um crédito uma vez, de vez em quando, claro que as condições, não é?
a rapidez de processo, que isto também é cada vez mais importante neste momento, porque os preços estão muito altos e nós temos de ter rapidez nas respostas, porque se queremos fazer uma proposta, temos que saber se realmente o crédito é aprovado ou não. Os balcões acabam por também estar eles atolados de trabalho. E tu agora diz-me, tu achas que quem é que vai ter primeira resposta? Eu que escriturei, sei lá, mais de 10 créditos naquele balcão num mês, ou tu que vais lá e depois voltas daqui a, não sei, aqui a uns anos? E se eu preciso, não faço lá nada. Sim, e muitas vezes também há essa questão da documentação, que é, imagina, desde que eu recebo a documentação até que ela chega ao banco, são poucos os casos em que ela vem impecável, em que ela vem Certinho, toda em que direita. não vêm as fotografias, sabes, aquela trend em que que tu pedes um documento e que aparece fotografias de tudo e mais alguma coisa. Acontece isto imensas vezes, então nós temos que estar a filtrar. E depois, claro, quem está a analisar um processo entre receber uma documentação toda direitinha, toda organizada, ou receber folhas soltas, Sim. Folhas soltas, organizadas, sei que anda ali à procura. Sim, é complexo. Olha, eu queria pegar aqui num tema porque algo que muitas vezes acontece é quando temos sócios, acaba as coisas por não correr bem. Eu conheço muitas histórias com sócios que correram bem e que outros não, que acabaram também. Há os dois casos, ou corre bem ou não corre. Tu tens 4 sócios. Como é que é este processo? eu tenho 5 sócios. 5 sócios, portanto, ainda há mais um daqueles que eu conheço, ainda há mais um. Portanto, são 6 na empresa. Como é que é gerir tudo isto? Como é que funciona? Porque muitas vezes no dia a dia, e quando se fala destas coisas, as pessoas só falam quando as coisas correm mal e é ou quando há algum desentendimento e é quando este assunto vai à baila. Mas também há os casos positivos. E o teu é um caso positivo, pelo menos Até ver. até ver. Pelo menos até ver e daquilo que eu saiba. Mas queria trazer esse case porque eu acho que pode ser mesmo muito interessante e queria explorar aqui contigo também o teu feedback. Dos sócios. Sim, dos sócios. Isso, olha, realmente é uma questão que mesmo eu tenho vindo a descobrir em gostar de ter sócios, porque também tenho as histórias negativas, também tenho o background de pessoas próximas, de sociedades que não correram tão bem. Eu acho que aqui o importante é, primeiro, fazer fit com os sócios, ok? E serem pessoas que vão acrescentar valor. Os 2 sócios, pontos o- parecem o- simples, mas são importantes. Sim, sem dúvida. Primeiro, tu tens que estar alinhado com os valores, porque se as pessoas não estiverem alinhadas, se não tiverem os mesmos valores, se não estiverem a olhar na mesma direção, tu vais chegar ali a um ponto pá, que não se concorda sempre, não é? Claro. Mas em que vais sentir ainda mais a discordância entre as pessoas. E depois, se não acrescentarem valores, no nosso caso, não chegamos ou nunca procuramos sócios para serem sócios para entregar apenas por questões monetárias, não é? Sim, capital, sim, investidores. Sócios capitalistas, serem investidores. São sócios que vêm realmente trazer valor, trazerem conhecimento, em que nós acreditamos que vamos chegar mais rápido a um resultado pelo acrescento que estas pessoas nos vêm trazer. E é daí, e até ver, tem tudo corrido bem, muita organização de tarefas, de responsabilidades. Você não te vai dizer que, olha, ali o meu colega do lado tem uma proposta melhor ou tem esta proposta. Porque não há um melhor banco, há o melhor banco para aquele cliente, para aquele perfil. E é bom termos pessoas que nos tragam um mindset e visão diferente, que é para nos mantermos alinhados e não estarmos quadrados, aqui a ver a visão quadrada, que é só isto. Aos bancos fica-lhes mais barato ter estes agentes que lhes estão a trazer clientes do que eles próprios terem uma estrutura. Ou corre bem ou não corre. Tu tens 4 sócios. Como é que é este processo? Eu tenho 5 sócios. Pois, porque isso aí é um ponto importante, que é, e isso às vezes corre mal nas empresas, é precisamente por aqui, que é, todos mandam em tudo. E vocês são 6, portanto, há que haver aqui eventualmente alguma separação no que
no que é que está em cada um. Cada um tem a sua área. Claro, há o CEO que nos dá a visão e que acaba por também em último. Sendo que assim, eu sou a última mulher, eu digo sempre que eu tenho dupla. A minha resposta vale sempre por dois. Tem Vale sempre o dobro. Sim, em caso de empate sou eu que decido, estou sempre a dizer. Mas a Pois é, realidade. que ainda por cima sou número par. É que se fosse ali um ímpar. É que ainda Não, por cima... o que é que acontece? Nós temos um sexto sócio, mas é numa outra empresa. Ok. Pronto, então acaba por ser ali um bocadinho diferente. No board da Ares somos 5, sim, somos ímpar, mas a minha decisão vale sempre. Eles que não estão, quando estiverem a ouvir, têm que dizer que sim. Eles, obviamente, não podem discordar, não podem agora. Com certeza. Não podem vir desvalorizar a sócia em frente aqui a um público, à audiência. Com certeza. Não, mas é assim, cada um tem a sua responsabilidade, tem o seu know-how. E depois eu acho que temos de estar também disponíveis para ouvir, não é? E muito, sim, tu podes não concordar, mas não podes simplesmente dizer eu não concordo. Então, não concordas porquê? Se eles bater na parede, traz uma visão diferente, porque às vezes eu acho que os sócios, ao ter pessoas que nos desafiem, pode ser, eu acho que é fixe por isso, que é trazem-nos outra visão. Eu prefiro que a minha equipa discorde de mim, e eu tenho pessoas, e aliás, ainda há bocado tive uma chamada com uma pessoa da minha equipa e ela dizia-me precisamente, porque estavam a tentar decidir uma coisa, só que ela estava do meu lado, a minha visão, porque ela disse-me especificamente, eu vou muitas vezes contra ti, e não é ir contra mim, é trazer uma visão diferente, mas neste caso tinha que me dar razão, porque a verdade é que não dava. E eu acho que é interessante e é bom termos pessoas que nos tragam um mindset e visão diferente, que é para nos mantermos alinhados e não estarmos quadrados aqui a ver a visão quadrada, que é só isto. Não, Sem há mais dúvida. coisas. Não, sem dúvida, porque se tu estiveres numa sala e todos dizem que sim, primeiro começas a pensar, então não preciso de mais ninguém, se todos dizemos que sim, ninguém vem acrescentar nada, se ninguém discorda, pronto. E acho que é em sócios super importante trazer visões fundamentadas e nós temos de estar disponíveis para ouvir, para também mudar mentalidade em muitos casos, mas depois nas equipas também é super importante, porque pá, eu detesto tipo uma reunião em que só eu é que estou a falar e que ninguém está a dizer A nada, dar inputs. porque senão, primeiro, acho que não evoluímos, pá, e depois porque é difícil estarmos todos de acordo. Se a pessoa não está a dar inputs, se não está a ver, pá, porque está realmente, se calhar não está totalmente alinhada com a Ou não está cultura que alinhada ou nós está a dormir queremos. na reunião. Das duas, uma. Sim. Ou não está alinhada ou está a dormir na reunião. Porque eu acho que a parte, e lá está, é um dos pontos que tu falaste, que é sócios que agreguem valor e que às vezes eu vejo. Isto acontece muito quando os jovens saem da universidade, que muitas vezes juntam-se e são da mesma área, ou seja, estão os dois exatamente no mesmo perfil, mas a ideia é, eu acho que para mim é aquela visão que tu trazes e eu concordo plenamente com ela, que é sócios que nos tragam valor, que tenham outras visões. Muitas vezes, lá está, vamos não concordar, pode não fazer sentido, podemos não concordar no fundo com o racional, mas depois que nós em casa começamos a pensar naquilo e pois, faz sentido, se calhar se for daquela forma, se calhar até pode resultar melhor e pode-nos poupar anos antes de investimento perdido, porque eu há uns tempos li uma frase qualquer que era, já não me recordo bem, mas que no fundo nós compramos um livro, os livros são extremamente baratos para aquilo que eles entregam, porque são 20, por exemplo, são 20 euros, mas é uma vida de experiência de alguém. E acho que aqui os sócios é isso, não é só aquilo que vêm investir ou aquilo que venham trazer, porque muitas vezes pode não trazer dinheiro, mas pode trazer é visão, é mindset, é conhecimento. Sim, sem dúvida. Trazendo para a sociedade, acho que também existe aqui ahm, outra vontade de acrescento e de querer que a empresa também vá para a frente. Mas olha, todos têm a sua área, todos têm a sua especialidade e pronto, e vamos trazendo. Claro que depois as áreas vão-se tocando e também é nesses pontos, e muitas vezes é essa questão de. Acho que isto, olha, é a Cátia que tem amadurecido, que é de ir refletir, não dar uma resposta logo, na hora, Pensar sobre ela. pensar sobre o. Porque às vezes nós temos aquela tendência, e porque já temos ideias pré-concebidas, e então, isso não vai funcionar, isso não. Vamos. Mas porquê?
porque é que não, aquela coisa dos 5 porquês, tu vais perguntando o porquê e o porquê, faz sentido, e eu cada vez mais tenho feito esse exercício, porque acho que nos acrescenta valor a mim, pessoalmente, enquanto pessoa e profissional, e à equipa e àquilo que estamos Acho a que isso construir. é um insight muito bom mesmo, que é perguntem-se mais. Questionem mais as coisas, mesmo aquelas que nos trazem, não dar logo ali uma resposta direta. E isso é algo que eu tenho batalhado em mim próprio, que é precisamente não dar uma resposta no imediato e deixa-me pensar sobre isso, deixa-me analisar, porque muitas vezes damos logo uma resposta direta, aceleramos, damos uma resposta lá está pré-concebida, só que estamos a ver a nossa caixinha e não estamos a ver tudo o resto que pode existir, e as outras visões são interessantes por isso. Olha, nós aqui temos uma dinâmica que não existe desde o início do podcast, foi colocada a meio, que no fundo eu de vez em quando vou abrindo uma caixinha de perguntas para as pessoas enviarem perguntas para eu trazer aqui aos convidados. As pessoas não sabem quem é que é o convidado, nem o convidado sabe quais é que são as perguntas. Ok? Eu tenho aqui uma pergunta que é do João, que é: como é que consegues equilibrar a vida de mãe com o ritmo acelerado do empreendedorismo? Esta aqui foi uma pergunta que ficou ali genérica, mas eu guardei especificamente depois para ti, porque deixaram esta pergunta e eu tinha que ser alguma mãe que aqui viesse, portanto, aqui ficou. Olha, ainda estou a descobrir. Não é a todo, não é fácil, no sentido de, porque eu quero sempre ser uma melhor profissional e não quero que os meus filhos também sintam que condicionaram de alguma forma a minha vida profissional, porque deixei de fazer alguma coisa porque o tinha, neste caso só tenho um, ainda só tenho um. E então tem sido aqui muito um equilíbrio com o meu marido, de organizarmos agendas Aqui ainda por e cima eu trabalho os dois na mesma empresa. sim, somos os dois empresários, é verdade. São os dois empresários, são os dois sócios, são, portanto, ainda podia dizer, o marido pedia férias, etc. Mas aqui ainda por cima estou os dois no mesmo barco. Sim, é verdade. Não, olha, temos uma gestão diária que vamos-nos. Pois claro, existe sempre dias mais difíceis do que outros, existe trabalho noturno, trabalho fora das horas, tudo isso. Algo que ser empreendedor acarreta, não é Sim, só sim. toda a parte de boa, traz depois esses pontos. É. Mas eu tento sempre que não prejudicar o tempo o tempo em que estou com ele. Ou seja, imagina, chegar ao fim do dia, ter ali um tempo. Claro que às vezes o que é que significa? Que eu a seguir tenho que ir trabalhar mais umas horas. Mas aquela hora, aquelas 2 horas, porque passa a correr. Eles crescem. Tens filhos, Ricardo? Não. Então, aquele clichê de que eles crescem super rápido, é verdade. E então, mas ainda estou a descobrir. Não sei, não tenho uma resposta, porque olha, é um processo de deixar levar, digamos, aqui no caminho. Isto acaba por ser um processo, e acho que é no caminho também que vamos aprendendo as coisas, vamos descobrindo, seja com filhos, seja com relação trabalho-família, porque muitas vezes eu acho que ser empreendedor, há ali uma altura que desequilibramos por completo as balanças, que é entre família e trabalho. Acho que é um caminho, portanto não nos podemos culpabilizar do que quer que seja, é irmos aprendendo, mas sempre com um mindset de melhor. sim. E olha, eu que dizia, eu adoro trabalhar. Então eu levei o meu filho para o escritório, vai de ser julgada mas com 2 meses. Ele ia para o escritório comigo porque eu estava a dar tola em casa. E então levava-o para o escritório e ele dormia tipo 2 e 3 horas. Era perfeito. Em casa era um terror. Mas ele no escritório ele adorava. Portanto, a solução, cresce, não. Vai para o escritório, começa desde cedo a trabalhar. Tem imensos colos, há sempre alguém Portanto, para pegar nele. Até para ti, para descansar, até acaba por ser melhor, olha. Era ótimo. E isso foi uma das fases que
Pá, não há nada melhor do que ser mãe e ele é super importante, é a pessoa mais importante, doar tudo por ele, mas também é importante a gente sentir-se, enquanto mulher, enquanto empreendedora, pá, o que eu tenho que fazer, vou continuar a fazer. E pronto, ele adora o escritório. Ele ia todos os dias para o escritório, não ia para a creche. Olha, Kátia, levando aqui agora então a um outro ponto, eu queria perceber contigo qual é que era a tua visão relativamente à questão da tecnologia na parte, seja imobiliária, seja uma intermediação de crédito, no fundo toda a área da Ares e aquilo que vocês fazem. No fundo, qual é que era a tua visão? Se vocês também internamente utilizam algum tipo de ferramenta tecnológica que vos ajuda em termos de inteligência artificial, se há alguma coisa que vos ajude além do chat GPT. Não sei se falas muito com ele, eu falo muito, mas no fundo queria perceber aqui só um bocadinho contigo, trazeres-nos só aqui essa tua experiência e daquilo que tu vens vendo e aquilo que tu percepcionas, que possa ser interessante também trazer aqui o teu racional. Olha, a tecnologia é super importante, não é? Inteligência artificial, eu falo com o chat GPT, ah, não muito para o meu dia a dia, porque ainda não é possível, mas tenho cada vez mais, nós internamente temos cada vez mais apostado em trazer tecnologia e inteligência artificial de forma a conseguirmos otimizar os processos. Ah, eu não tenho aquele receio, eu não acho que a inteligência artificial venha substituir as pessoas, o trabalho das pessoas. Acho que nos vem ajudar, e nós temos é que saber trabalhar com ela. E nós temos trazido internamente para melhorar muitos processos, para otimizar processos. Porque pá, nós hoje em dia já temos inteligência artificial na leitura de documentos, pronto, é numa série de coisas, que mesmo na área do crédito, que acaba por ser por causa dos RGPDs, da proteção de dados. Pronto, tem aqui Muito muita. é, É é- sensível. sim, nós temos clientes também na área de intermediação de crédito, aí trabalhamos parte de montar os CRMs, as automações, as integrações, e é uma área sensível. Trabalhamos muito com dados pessoais, dados privados de todas as pessoas, e acaba por ser sensível todo esse processo, porque estamos a lidar com, se calhar, toda a parte das pessoas, toda a vida da pessoa, em termos de documentação da casa, dados privados, movimentos bancários, tudo isso. Quando estava tudo instável, quando se calhar muitos empresários, muitas empresas andavam ali no ramo do que é que ia acontecer, se fechavam, se não fechavam, vocês, não, pandemia, vamos carregar em cima. Eu acho que nós soubemos aproveitar bem, no sentido em que investimos, não tivemos medo. Ter empresa não é só as coisas correrem bem, muitas vezes temos fatores externos que influenciam diretamente. A nossa empresa, o nosso mercado foi desafiado porque houve uma quebra muito grande da procura e tivemos que nos reinventar. Mesmo que o vosso serviço seja gratuito, até por dificuldades também passa. Sim, sabes que nós não temos a recorrência. Todos os meses temos que ir atrás. Sim. E pronto, ainda tem esse ponto que tem que sempre que se ter muito, muito cuidado e existe aqui alguma reticência mais por aí, porque tudo o que tu coloques no ar pode ter aqui uma fuga e as coisas acabam por haver aqui ainda existem algumas pessoas, nós temos alguns clientes que preferem, por exemplo, entregar em papel. Que não, mesmo o e-mail. Existem alguns que preferem, por exemplo, colocar ou numa pasta partilhada ou enviar por um e-transfer, alguma coisa, do que enviar por e-mail. Pronto. E nós também trabalhamos, não só em Portugal, mas também com clientes estrangeiros, e isso nota-se mais lá fora. Este cuidado com os dados. Achas que o público estrangeiro está mais receptivo e mais atento à questão da privacidade de dados Sim. do teu leque de clientes, daquilo que tens? Sim, noto. Curioso. Sim, imagina Estados Unidos, mesmo Brasil, o envio de dados não é, por exemplo, eu tenho muitos clientes que preferem o WhatsApp, é a ferramenta que eles preferem, enviam dados pelo WhatsApp e tudo muito bem. Há outros que só preferem e-mail,
Depois os estrangeiros é muito isso, as pastas partilhadas, tudo o que. Pronto, existe aqui uma maior cuidado. Aqui algo que acontece muito em termos de soberania de dados e pode estar também um bocadinho relacionado com isso, que é na União Europeia, por exemplo, para entidades, polícia, PJ, o que quer que seja, acederem aos teus dados, tem que existir uma ordem do tribunal para eles chegarem a um data center, é um edifício no fundo onde estão os servidores que metem tudo online e chegarem lá para ver todos os dados e acederem às tuas informações. Nos Estados Unidos isso não acontece. Nos Estados Unidos, se eles quiserem, não é preciso a ordem do tribunal, chegam lá, acedem e veem tudo aquilo que tu lá tens. Portanto, por um lado, percebo um bocadinho isso, porque algo que nós, por exemplo, tentamos ter algum cuidado com as infraestruturas é onde é que elas estão, porque se estiver em espaço europeu, conseguimos manter a soberania de dados, conseguimos garantir que em termos de espaço físico, que é aquilo que muitas vezes nós não controlamos, é seguro e não há qualquer tipo de problema. Depois, há coisas que nós temos que manter até em território nacional, principalmente quando estamos a trabalhar com o Estado, etc., mais em termos de soberania de aplicações, de infraestruturas, etc. Mas aqui é algo, em termos principalmente com os estrangeiros e os Estados Unidos, isso acontece, que é precisamente isso, que é, não há o controle do acesso. Pois, acredito que por isso, por questões históricas e que eles tenham este maior cuidado. Ainda para mais quando nós, infelizmente, imagina, a maior parte da documentação está em português. Não existe documentação em inglês, uma FIN em inglês, um contrato em inglês, pronto, tudo isso é. E então eles estão ali quase um bocadinho às escuras a assinar. Eles não sabem bem o que é que estão ali a O assinar. que é que estão a partilhar e então têm este maior cuidado. Mas tirando esta parte dos dados em que aí realmente nós temos temos ainda não estamos assim tão informatizados no sentido de partilhas de clouds e dessas coisas, ou mesmo, por exemplo, o cliente digitalizar, ou existe já hoje em dia aplicações em que o cliente coloca lá os seus dados das finanças, da segurança social e vai buscar Tudo. em um minuto ou menos de um minuto e vai buscar todos os dados, é partilhado connosco todos os dados. Pronto, ainda não é não são mecanismos que tenhamos adotado. Ah, não digo que não possamos fazer no futuro, mas neste momento ainda não nos fazia sentido. Pronto, mas tudo o que seja para otimizar processos, mensagens automáticas, o follow-up ao cliente, tudo que sejam aqueles processos rotineiros que não estejam a acrescentar assim tanto valor ou que possam ser feitos realmente através de programação, estamos a aplicar e estamos a evoluir nesse sentido. Eu acho que faz muito sentido e eu acredito que a tecnologia e a inteligência artificial, eu concordo plenamente contigo e já tive essa discussão aqui no podcast. Eu não concordo que venha substituir pessoas, concordo com a tua definição, que vem a ajudar e agregar valor. E eu acho que a tecnologia vem a tratar disto tudo, que é aquelas tarefas rotineiras do dia a dia que não se. Pá, é chato estar uma pessoa todos os dias sempre a fazer o mesmo. Cheguei à casa, o que é que fizeste hoje? Olha, digitalizei documentos. Ou andei ali a ler documentos. Não, eu acho que isso pode ser tudo automatizado e é aquilo que vocês cada vez, obviamente, estão a investir cada vez mais, que é mensagens, o follow-up, lá está, dos clientes, porque vocês devem lidar com milhares, centenas de leads e que se estivessem a andar todos os dias, a mandar mensagens uma a uma, tinhas um colaborador só sentado no WhatsApp todos os dias ali a mandar mensagens. Portanto, eu acho que a tecnologia é muito boa para isso e não temos que ter receio de a aplicar, porque cada dia que passa sem a aplicar estamos a perder milhares e milhares de euros. Portanto, é sem dúvida um plus no processo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, Kátia, estamos aqui a chegar aqui um bocadinho ao fim, ok? Passou bastante rápido e nós temos aqui duas dinâmicas, ok, no podcast que eu queria fazer aqui um bocadinho contigo. Uma, nós chamamos-lhe um momento rocket, ou seja, um momento, uma ação, algo que aconteceu durante o teu percurso, durante a tua carreira, que tu sintas que tenha desbloqueado, tenha sido o gatilho que desbloqueou se calhar a tua evolução ou a tua área profissional. No fundo, qual é que foi o teu momento rocket? Olha, enquanto pessoal, a vinda da pandemia foi um momento que desbloqueou
todo este início de carreira. E portanto, para mim foi um momento importante. Também trouxe coisas boas, a pandemia. Eu acho que sim, foi para nós enquanto empresa foi um ano de grande crescimento. O 2020 foi um ano de viragem, foi um ano de grande crescimento, em que tomámos decisões de investimento, de entrada de pessoas na empresa e que fez todo o sentido. Aí, desculpa, aí é curioso que é quando estava tudo instável, quando se calhar muitos empresários, muitas empresas andavam ali no ramo do que é que ia acontecer, se fechavam, se não fechavam, vocês, não, pandemia, vamos carregar em cima. Sim, porque foi um disparado de procura logo a seguir, não é? As pessoas que ficaram muito tempo em casa começaram a perceber que as casas eram pequenas, muitos divórcios, Sim, depois também tiveste essa. tudo isso. E então houve um boom de procura e que eu acho que nós soubemos aproveitar bem no sentido em que investimos, não tivemos medo, investimos. Isto, eu digo que não tivemos medo porque muitas vezes as decisões são tomadas aí ali na incerteza se vamos ou não vamos, não é? E então não tivemos medo e investimos em pessoas certas que nos fizeram aumentar a qualidade de serviço que nós já tínhamos e pronto, e foi que foi um ano de viragem na empresa. Nós costumamos dizer que a empresa tem assim a carburar 5 anos, apesar de ter 8, já quase a fazer 9 de existência, mas são ali 5 anos fortes em que realmente tivemos e carburamos. E acho que este foi ali o O teu momento. momento. Sim, foi ali E o sabes, momento. aquela questão de montar a empresa e só ali a partir de determinada altura parece que as coisas mudam. Eu estou a ver que então é frequente, porque a mim aconteceu-me exatamente igual. Em 2016 nasce a Apoltec, mas eu sinto que a empresa nasceu em 2022. Foi quando as coisas mudaram, quando o chip mudou. Portanto, Sim, quando o teu chip mudou, que mudou na sim, empresa. sim, precisamente no programa que tu estás. É isso. Olha, é muito, eu também acredito que foi isso. Foi a partir do. Porque eu também achava que, na altura, que não havia condições de estarmos os dois na empresa. E eu não tinha tempo de ir fazer as certificações para estar a meio tempo. Fiquei em casa. Pronto, tens todo o tempo do mundo. Olha, a segunda dinâmica são 5 perguntas iguais que eu coloco a todos os convidados. Estas são sempre todas transversais, só para percebermos aqui um bocadinho o que é que cada um pode achar e o que é que tem a aportar. Uma é, qual é que foi o maior desafio neste teu percurso, na tua jornada? Qual é que foi o maior desafio? Pá, existiram vários momentos de desafio. Vários momentos de pressão financeira. Foram dos mais difíceis em que tu podias escolher, ok, não invisto mais, não vou mais. Acho que este foi dos mais desafiantes. O ano passado, não, há 2 anos, quando começaram a subir as taxas de juros e o mercado também mudou. Também foi ali um momento em que nós sentimos uma grande pressão e em que mais uma vez fomos desafiados, em que a nossa empresa, o nosso mercado foi desafiado porque houve uma quebra muito grande da procura e tivemos que nos reinventar na altura. Mas conseguimos, friamente conseguimos e foi ali. Sim, porque ter empresa não é só as coisas correrem bem. Muitas vezes temos fatores externos que influenciam diretamente. E vocês, eu percebo, há aqui um impacto direto nos bolsos dos clientes, mesmo que o vosso serviço seja gratuito. Isto é algo curioso. Mesmo que o vosso serviço seja gratuito, até por dificuldades também passa. Sim, sabes que nós não temos a recorrência, Sim. que é nós todos os meses temos que ir atrás. Eu hoje comecei do zero. O mês passado fechei os 4.800.000. Hoje comecei do zero. Pronto, e temos que voltar sempre. Pronto, e isso é um desafio deste mercado. Olha, a segunda pergunta é um hábito que para ti seja importante, um hábito que para ti te ajude. Olha, eu tenho o hábito de acordar cedo. Também Mas gosto.
sempre fui das manhãs e é naquele. É quando sinto que o meu cérebro está mais ativo para, para trabalhar, para ter ideias. Às vezes nem é tanto trabalhar, mas quando surgem as ideias. Então esse hábito de acordar cedo é daqueles. Gostava de ter mais hábitos bons. Mas já é muito bom, já a grande Já. maioria das pessoas já não faz e os benefícios de acordar cedo são imensos. E pronto, depois de ter uma criança acaba por ser mais difícil. Sim, depois com crianças a gestão muitas vezes pode ser acordada sem querer. Pois é. E olha, uma aprendizagem que ganhaste neste teu percurso. Ouvir mais do que falar. Cada vez mais. Um, e, um, e acredito que a franqueza e a transparência me traz sempre resultados. Ou seja, eu muitas vezes digo ao cliente que ele não quer ouvir, mas prefiro do que lhe dizer o que ele quer ouvir e que eu vou no final fechar um negócio, mas que não é um bom negócio. Sim, vai afetar profundamente o cliente. Sim, é isso. Então já no início foi difícil porque nem toda a gente aceita, ainda mais quando nós trabalhamos na área comercial e estamos a começar do zero, então é dizer a alguém que não está a fazer um bom negócio. Este negócio não é o melhor para si. Isto pode não ser muito bem interpretado. Sim. Mas eu acredito sempre que isso me vai trazer sempre mais clientes, maior recomendação, fora que estão muito melhor comigo mesmo. Perfeito. E uma palavra que defina? São fazes perguntas difíceis. Isto foram todas escolhidas, onde ela ia pensar perguntas difíceis para trazer. Olha, acho que transparente é uma boa palavra que me define, porque sou uma pessoa muito fácil de ler, sou muito direta e frontal. Acho que sim, que é uma boa palavra. Perfeito. E um conselho ou uma recomendação que tu deixas a quem nos está a ouvir? Para quem tenha empresas, que deva ser muito dos teus que sejam resilientes e não desistam da visão a longo prazo. A curto prazo é importante, mas a longo prazo também é muito importante. A visão a longo prazo. Perfeito. Kátia, obrigado. Obrigada, Ricardo. Para fecharmos, eu costumo colocar só esta pergunta adicional, um plus, é quem é que tu achas que deva vir também aqui ao podcast? Ou uma pessoa que achas que faça sentido aqui trazer? Olha, vou-te dizer um dos meus sócios que não gosta de aparecer, mas que acho que traz muito valor e ele devia aparecer mais. É, portanto, o Daniel Cunha. Ok, fica aqui o convite. Fica o convite a ele. Perfeito. Kátia, muito obrigado por teres aceito o convite e por teres estado aqui com a nossa audiência. Obrigada, Ricardo. Parece. Por hoje fechamos aqui este episódio. Sigam-nos no Spotify, redes sociais, YouTube e vemo-nos na próxima semana.